constelação de Órion. Uma constelação? Via Láctea é uma constelação. Não. Já não é mais divulgado. Não sei. Não pode pesquisar. Ai, eu sei. Cruzeiro do Sul. É uma constelação. Cruzeiro do Sul. Órion. Constelação. Constelação de Órion. Três Marias, não sei, né? Constelação? Não. Capricórnio, essas coisas, né? Capricórnio, Câncer, essas coisas, tem essas constelações aí que a gente vê falar. As Três Marias? Via Láctea. Touro. Eu não acredito em si. Mas você sabe? É Gêmeos. Peixes. Aquário. Vocês sabiam que o nome dos signos é o nome Das constelações. constelações? Sim. Escorpião. Gêmeos. Vocês sabiam que o nome dos signos é o nome das constelações? Não. Escorpião. Gêmeos. Vocês sabiam que o nome dos signos são nomes de constelações? Sim, isso eu sabia. Eu não sabia. A astronomia é o estudo dos astros. A astrologia, não sei dizer. A astronomia não seria uma coisa que estuda as estrelas e a astrologia que estuda esses negócios de signos. Isso aí. Bom, pelo menos um. Astrologia estuda os astros e qual é outro? Astronomia e astrologia. Astrologia eu sei que são os astros. Astronomia eu não faço. Não, eu sei, mas eu acho que eu não sei. Acho que tá errado. É as constelações. Astrologia é o estudo dos astros e a astronomia é o estudo dos planetas, tudo isso em geral, assim. É mais completo. Uma é ciência, a outra é mais espiritualidade, né? Acho que a astrologia está ligada mais a uma espiritualidade, né? Transcendente e tudo mais, né? A astronomia já é algo mais científico, eu acredito. Assim que alguma tem a ver com Astronomia astros e astrologia. deve ser alguma coisa relacionada a signos, né? E outra é sobre as estrelas, sobre os mundos, deve ser algo assim. Vista do ponto de vista profissional, a astronomia é física aplicada, ou seja, é o estudo do espaço, mas vista do ponto de vista das suas propriedades físicas, ou seja, o astrônomo profissional, ele estuda o céu como um laboratório de física, ele usa o céu como um laboratório de física para procurar entender fenômenos físicos, processos físicos, descrever objetos, enfim. O profissional da astronomia, ele precisa ter uma formação muito sólida de física, matemática e computação, porque é uma ciência muito, muito próxima da física. Um bom exemplo de estudo que se faz em astronomia são propriedades das estrelas, a evolução das estrelas. As estrelas se formam em determinadas condições, evoluem em determinadas condições e depois terminam o seu ciclo evolutivo de maneiras diferentes. Explicar como isso acontece, eu acho que é um bom exemplo de astronomia aplicada, ou seja, alguém que estude evolução estelar precisa conhecer física nuclear, física de partículas elementares, teoria atômica, relatividade geral, quando se fala nos estágios finais de evolução das estrelas, tipo buracos negros. Enfim, é um estudo interdisciplinar de diversas áreas da física que apontam para o conhecimento, que vão levar ao conhecimento de como se dá a física de um corpo celeste, como se dá a evolução de um corpo celeste. A mesma coisa pode se dizer para a evolução das galáxias, para os planetas e suas atmosferas. Existem temas que atualmente estão muito, muito em voga, como estudar planetas em torno de outras estrelas. Isso é algo que há meros 20 anos atrás era ficção científica e agora existem já milhares catalogados. Ou seja, são conhecimentos muito, muito
específicos que requerem um profissional com conhecimentos muito sólidos em áreas complementares como física, matemática e computação. Universo. É geral, né? Estudo das estrelas? Não sei se é isso, mas eu acho que é isso. Ele faz de tudo, ele estuda os astros, que é a astrologia, e estuda o resto também. Estuda os astros. Desvendar os mistérios da natureza, do universo, do cosmos. Do cosmos. Estuda sobre os astros. Acho que deve ser isso. Também não. As atividades de um astrônomo normalmente são muito variadas. Um astrônomo é basicamente um pesquisador, então uma fração grande do tempo de um astrônomo é gasto com atividades de pesquisa, com a elaboração de projetos científicos, a execução de projetos científicos, depois redação de artigos, publicação de trabalhos, publicação de resultados, discussão com colegas, enfim, o trabalho básico de pesquisa. Não é diferente de outras áreas, como por exemplo a química ou a biologia. Só que, além disso, também como em outras áreas, astrônomos são, no Brasil principalmente, astrônomos são professores universitários. Então, uma parte também importante do trabalho do astrônomo, do pesquisador, é o trabalho didático, o trabalho docente. Aqui no IAG, uma boa parte do trabalho de todos os astrônomos está relacionado com a atividade didática, o que corresponde a preparar e ministrar disciplinas de graduação e de pós-graduação, e outra parte super importante, que é a orientação de alunos, ou seja, nós todos somos orientadores do programa de pós-graduação, temos estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, então uma parte do nosso tempo também é empregada na formação de recursos humanos. Isso é muito importante porque isso é assegurar a continuidade de todo o trabalho que a gente faz. Além disso, existem as atividades de extensão, ou seja, a gente dedica uma parte do nosso tempo ao atendimento da comunidade, a programas de divulgação, a programas abertos ao público, temos um programa específico para a terceira idade, enfim, temos vários programas que são complementares. Isso quanto à atividade acadêmica aqui dentro da universidade. Além disso, existem outras possibilidades de atividade profissional para os astrônomos, por exemplo, o trabalho em instituições de divulgação, tipo museus de ciência, planetários, enfim, locais de ensino, o que se chama de ensino não formal, ensino que não é em escolas. Planetários e centros de ciência são bons exemplos. Existem ainda profissionais formados aqui no IAG que trabalham em atividades correlatas, por exemplo, instrumentação, que é uma área muito próxima da engenharia, obviamente, astrônomos que se formaram aqui no nosso instituto e trabalham em desenvolvimento instrumental, projetos de instrumentos, tanto para astronomia quanto para outras áreas da engenharia, usando os conhecimentos aqui adquiridos. Outra área de atividade profissional que também é possível para os astrônomos. Desde o início da humanidade, as pessoas observam o céu. Muitos se questionaram, seria esse o limite? Muitos se envolveram com o estudo dos astros, mas por um grande período de tempo, o estudo da astronomia se misturava com o estudo da astrologia, e até hoje ambas são muito populares, embora seja até comum que as pessoas saibam mais sobre astrologia do que... Embora possuam nomes parecidos e uma origem em comum, a astronomia e a astrologia são bem diferentes. A astrologia é uma pseudociência, ou seja, ela não utiliza um método científico. Sendo assim, não se pode comprovar nenhuma de suas afirmações. Além disso, o seu foco é falar sobre o comportamento das pessoas de acordo com a data de nascimento e tentar fazer previsões do futuro, enquanto que a astronomia é um ramo da ciência, que baseia suas afirmações em dados obtidos através de pesquisas e também fazendo uso de ferramentas matemáticas e computacionais. Embora a astronomia seja uma das ciências que mais causa admiração, é uma das mais incompreendidas, afinal muitos não sabem qual a importância de se investir em pesquisas na área. Existem diversas aplicações da astronomia no cotidiano das pessoas, ainda que as pessoas não se deem conta disso. Vários exemplos. Por exemplo, todo mundo usa GPS para se orientar, seja do telefone, do carro, o avião usa o GPS para
se deslocar de um ponto para o outro, o navio para atravessar o oceano. Para que esse tipo de equipamento funcione, é preciso conhecimentos muito sólidos de astronomia. Esse é um bom exemplo de astronomia aplicada à navegação, tanto celeste quanto naval. O estudo da astronomia está diretamente associado ao desenvolvimento de tecnologia de ponta. A astronomia é uma das ciências de vanguarda no que concerne o desenvolvimento de soluções tecnológicas, computação de alto desempenho, mecânica e eletrônica, sistemas de controle de ultra alto desempenho. Isso é requerido em astronomia e muitas vezes dentro dos institutos de astronomia e associados com engenheiros e físicos, esses profissionais são formados e depois trabalham em diversas áreas da sociedade. Ou seja, a astronomia é uma poderosa formadora de recursos humanos altamente qualificados para diversas áreas de atividade. É claro, tudo isso associado com o objetivo primordial, que é o crescimento científico, o conhecimento científico. A astronomia é uma das ciências naturais, junto com a física, com a química, com a biologia. E o que está por trás dela? É a busca do conhecimento de como a natureza funciona. Esse é o motor mais poderoso que existe para o desenvolvimento da humanidade como um todo. É o que nos distinguiu dos nossos ancestrais peludos lá há milhões de anos atrás. Nós somos curiosos e a astronomia está presente em todos os momentos da civilização. A astronomia esteve presente como o canal que leva as pessoas a procurar entender melhor o universo que os cerca. Há muito tempo, a discussão sobre educação não mais se restringe ao âmbito do ensino formal, visto que as escolas não dão conta de contemplar todo o conhecimento humano. Dessa forma, vem aumentando cada vez mais o papel dos espaços de educação não formal, que tem, de certa forma, oferecido o que as escolas não podem oferecer. Espaços não formais de ensino, como museus e centros de ciências, são de extrema importância para a ampliação e melhoria do conhecimento científico dos estudantes, pois estimulam a curiosidade e oferecem a oportunidade de suprir as deficiências das escolas, como a falta de laboratórios e recursos audiovisuais, conhecidos por estimular o aprendizado. Por que não sentimos a Terra girar? Porque a atmosfera gira com a Terra e, além disso, o campo gravitacional mantém nossos pés colados ao chão. Mas ainda assim percebemos facilmente a rotação da Terra observando que o Sol, a Lua e as estrelas todo dia nascem no horizonte leste e se põem a oeste, como consequência da rotação de nosso planeta. As estrelas são as fábricas dos elementos químicos. Eles são produzidos nos núcleos das estrelas durante seu ciclo evolutivo, ou então, no caso dos elementos mais pesados, nos instantes iniciais das explosões de uma supernova. Se você se interessou por astronomia e quiser se aprofundar na área, algumas faculdades do Brasil oferecem um curso. Um dos mais famosos é o da Universidade de São Paulo, oferecido pelo IAG, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Você conhece o IAG? A história do IAG começou em 1886, com a criação da seção de Botânica e Meteorologia da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, mas só foi anexado à USP em 1946, após ter suas instalações no Parque do Estado por 5 anos, local que atualmente também integra o Instituto. Em 1972, foram criados seus 3 departamentos, além da fundação do Observatório Abraão de Moraes em Valinhos, que desde então faz parte do IAG e desempenha funções como laboratório científico. Foram fundados programas de pós-graduação em astronomia em 1973, geofísica em 1974 e em meteorologia em 1975. Os cursos de bacharelado em meteorologia em 1977 e em geofísica em 1986, sendo completados mais tarde pelo curso de bacharelado em astronomia em 2009. O nome atual, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, foi adotado em 2001, para abranger todas as áreas do conhecimento abordadas em suas pesquisas. O IAG é um dos principais polos de pesquisa do Brasil, nas áreas de ciências exatas e da Terra. Seu corpo docente é formado por 74 professores doutores e publicou 320 artigos em periódicos e anais de congressos internacionais em 2011.
Atualmente, o IAG é organizado em 3 departamentos: Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Os 3 programas de pós-graduação do IAG já formaram mais de 550 mestres e 310 doutores desde a década de 1970. Na graduação, o IAG recebe em seus 3 cursos 75 novos alunos todos os anos. Viemos especificamente para falar sobre o Departamento de Astronomia. Ele desenvolve pesquisas nas áreas de astrobiologia, astrofísica do meio interestelar, astrofísica do sistema solar, astrofísica estelar, astrometria, astronomia extragaláctica, cosmologia, instrumentação astronômica e mecânica celeste. O IAG é o maior centro de pesquisas em astronomia do Brasil, tanto em número quanto em número de estudantes, número de pesquisadores, número de profissionais já formados. O nosso programa de pós-graduação existe desde 1973, é o mais antigo do Brasil em atividade e já formou, nesses 46 anos, mais de 500 profissionais, somando mestrado com doutorado. Ou seja, nós somos um centro de formação de pessoas muito importante no Brasil. Não existe centro de pesquisa em astronomia no Brasil sem profissionais formados pelo IAG. E aqui no IAG a gente tem todas as áreas, aqui no Departamento de Astronomia a gente tem todas as áreas de pesquisa dentro da astronomia. Física do sistema solar, estudos do próprio Sol, evolução do sistema planetário, suas atmosferas, cometas, estrelas e evolução estelar, que é uma área muito grande, planetas extrasolares, a estrutura da galáxia, da nossa própria galáxia, as galáxias externas, sua morfologia, sua evolução, estudos do universo em larga escala, estudo da evolução, o que se chama de cosmologia, que é o estudo da estrutura em larga escala do universo, instrumentação astronômica, astronomia de posição, astrometria, mecânica celeste, todas essas áreas de pesquisa a gente tem aqui. São áreas em que existem profissionais, alguns mais, outros menos, que já trabalham há muito tempo, às vezes na mesma área. Existem já várias gerações de profissionais que se sucederam, desde os primeiros lá no começo dos anos 70 até a época atual. A gente tem muita gente formadas e trabalhando em todas as áreas da astronomia. É difícil destacar uma área preferencial, as áreas são complementares e isso é uma das coisas mais interessantes da astronomia. As áreas, não tem áreas mais ou menos importantes, todas as áreas são complementares, uma área precisa da outra. Então, existem pesquisas em todas as áreas. Atualmente, existem temas muito na moda atualmente. Por exemplo, o estudo de planetas extrasolares, a busca de planetas em torno de outras estrelas. Temos profissionais aqui no IAG trabalhando nessa área. Outra área de pesquisa importante e que está na moda, vamos dizer assim, é o estudo da aceleração da expansão do universo, o estudo de energia escura. É um tema que surgiu nos últimos 20 anos aproximadamente, e uma quantidade grande de pessoas têm trabalhado nisso. Nós temos aqui no IAG também profissionais trabalhando nesse tema. E desenvolvimento instrumental é uma área que, historicamente, o Brasil tinha uma limitação muito grande. Não se desenvolviam instrumentos astronômicos profissionais no Brasil, eles eram normalmente comprados prontos fora. Agora não, agora a gente já tem aqui no IAG profissionais trabalhando no projeto de instrumentos astronômicos profissionais. Isso também é muito importante do ponto de vista de formação de recursos humanos qualificados para entregarmos para a sociedade. Isso faz parte da nossa missão como professores e pesquisadores de uma universidade pública, fornecermos à sociedade profissionais altamente qualificados em diversas áreas que vão se colocar ao longo de suas carreiras profissionais em qualquer atividade produtiva, seja ela na pesquisa acadêmica mais clássica ou seja em outras atividades aí, dependendo do interesse de cada um. Agora que você aprendeu mais sobre astronomia e também conheceu mais sobre o IAG, você já sabe que a astronomia não é nada impossível nem nenhum bicho de 7 cabeças e você pode continuar aprendendo. Você pode continuar aprendendo através de observatórios planetários e pesquisando na própria internet. Mas você tem que aprender a diferenciar ciência de pseudociência. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado e compartilhem esse conhecimento que vocês adquiriram com os seus amigos.